Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando Consciente. Nós conversaremos sobre a homossexualidade. A gente vê aí tanta perseguição, né? Tanto preconceito, homofobia, fanatismo levando a agredirem, causando até, às vezes, o óbito, por não entender ou não querer entender. Assim, eu vou dizer do jeito que eu entendo, a escolha de cada um. Mas, assim, a gente pensa, né? Por que existe o homossexualismo no mundo? Porque Deus permite isso. Isso é doença? Falta de vergonha? É o diabo, né? Coitado do diabo. Se ele existisse, ele já estaria de paciência, saco cheio, tudo botar culpa nele. Mas a reencarnação nos explica o porquê. Mas aí outros que poderiam estar ouvindo, indo atrás daquele, pode ser católico, até o protestante, né? Cristão católico, cristão protestante. Então, às vezes, vai para a Umbanda, ainda se traz os resquícios lá da doutrina, que condena o homossexualismo. A Igreja Católica remedeia, né? Mas intermedia, assim, tenta reconciliar, mas eles não podem assumir função. Minha sobrinha frequenta, é católica, minha irmã mãe dela. Aí lá na comunidade católica, lá na igreja que ela frequenta, o jovem responsável por diversos trabalhos assume que era homossexual e permitir ele frequentar, mas não exercer a função. Mas tem padres que são homossexuais. Então é uma contradição, né? Então, por exemplo, os protestantes, eles usam muito o Antigo Testamento. Eles se dizem seguidores de Cristo, são cristãos, mas utilizam mais o Antigo Testamento, que é o Torá, o livro sagrado do judaísmo. Eu aprendi aí com um cientista, um bacharel em ciência da religião. Ele fala que o livro seria como se fosse um diário, né? Os livros escritos lá da Bíblia conta as coisas que ocorria no judaísmo. E nem toda lei é lei de Deus. Eu aprendi que a lei única que é de Deus são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Então eles dizem, está lá escrito em Levítico, capítulo 18, 22, eles conseguem gravar, eu não, né? Não se deitam com um homem como que se deita com uma mulher. É repugnante. Então existem outras traduções de Bíblia que diz que um homem não deitará com outro, é repugnante, matará os dois, o sangue cairá sobre eles. Então se já está morto, o sangue não cai, né? Aí eu penso, mas quando eu estava católico, eu estudava o Torá, depois que eu fui descobrir que era o Torá, que a Igreja Católica anexou para trazer pessoas do judaísmo para o cristianismo. Impor, né? Nós gostamos muito de impor a nossa opinião. Hoje bem menos, né? Outros já não impõem, outros bem menos, eu já bem menos. Então eu ficava assim, eu passei, agora nesse momento ocorre, eu cheguei um pouco a não acreditar em Deus, porque eu não aceitava, não concebia Deus mandar matar, né? Então, mas vamos lá, vamos matar não, do outro dia a gente explica melhor. Deixa eu ligar a iluminação aqui, que eu esqueci de ligar a iluminação. Pardon. Vai dar aí minha sombra aí me acompanhando, onde eu vou aprender a não deixar cair sombra. Então, melhorou um pouco mais a iluminação, né?
Nós tivemos no Espiritismo Kardecista um bom tempo e nós aprendemos as leis divinas, moral e natural. Aprendemos, né? Não sou eu, mas outros tanto, que o espírito ele não é criado, né? já explicamos no momento da concepção. É uma essência, uma partícula divina que ele começa a sua evolução lá no mineral. No reino mineral, vem vegetal, animal, elemental. Aí vemos para o reino humano. Diz o reino nominal, mas eu prefiro humano. E o espírito, o nosso espírito, ele não tem sexo. Então, dentro da evolução, ele veste a roupa, que é esse corpo de matéria, né? Por isso que se diz desencarnar, né? Deixa a carne. Então, uma veste, né? Uma vestimenta biológica, dentro da necessidade evolutiva. Ora a veste masculina, ora a veste feminina. Eu lembro que uma vez lá no centro kardecista estava responsável pelo grupo de estudo, falei isso, aí teve um participante, né, estudioso, foi olhar para ver onde estava escrito. Mas eu não lembro onde estava escrito, assim eu aprendi. Né, em literaturas complementares, observando, analisando, nós chegamos assim, a essa conclusão, que dentro da evolução vai utilizar. E quando há um desequilíbrio em relação ao sexo oposto, vamos supor, o machista, o misógino, aquele que humilha mesmo, que é, vamos dizer assim, com um jeito que eu consigo entender e explicar, ele humilha a mulher só serve para ele para sexo, reproduzir, cuidar da casa e ficar quieta. Satisfazer ele sexualmente, tudo. Ou a mulher que gosta de manipular o homem. Então houve uma necessidade, um desequilíbrio no mundo interior deles, nosso, né, vamos dizer assim, é a necessidade então de reencarnar no sexo oposto. Eu entendo assim, a lei da reencarnação é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Com ferro fere, né, Jesus não disse para Pedro, banhe-te tua espada, quem faz perecer pela espada perecerá também. Com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós devemos estabilizar esse equilíbrio, assim que eu entendo. Aceito e respeito a opinião de cada um, eu posso estar equivocado. Quando o espírito é acostumado há muito tempo a usar a veste feminina, ele vem usar a veste masculina, ou o espírito masculino, né? O espírito acostumado a usar a veste masculina por muito tempo, tem que usar a veste feminina. Aí há a homossexualidade. Quando estava no Espiritismo, eu estudei um livro de um psicólogo, ele diz que são assim... E esse psicólogo espírita era a mente, né? Vamos dizer assim, uma mente feminina num corpo masculino, uma mente masculina num corpo feminino. Se sentiam traídos pelos deuses. Interessante, né? Isso eu tive a teoria. E eu trabalhava de vigilante e eu cobria, fazia extra numa agência bancária. No centro da cidade, ali na Senador Danta, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um belo dia chegou uma vigilante homossexual, no popular sapatão, né? Muito chulo esse termo. E antes de abrir a agência, estava só funcionando interno das 10, ela sentou do meu lado, toda assim. Começamos a trocar ideia. Eu estava no kardecismo, ela acho que era de candomblé ou de umbanda, não lembro. Aí eu comecei a conversar, ela foi falando como ela, né?
Aí eu cutucando, como você se sente assim? Está num corpo diferente do que você sente, né? Ah, me sinto estranho, não aceito. Foi assim, mas assim, como assim? Seria uma revolta contra Deus? Ter sido enganada pelo Deus? Era isso assim. Eu me sinto enganada por Deus. Nós demos exemplo do filho, o Raoni, né? Nós tínhamos preconceito, aí fomos estudar, ele vai, reencarna, aí a gente vê no decorrer da caminhada dele. Mas eu sempre conversava com ele quando ele atingiu a pré-adolescência, né, 12, 13 anos. Ele nasceu, nós estávamos na doutrina kardecista, eu, Raoni e a mãe deles. Eu dizia, filho, se você gostar de homem, não tem problema nenhum. Mas você procura não se prostituir, é um. Eu aprendi isso num livro que Chico dizia para uma pessoa que procurou ele, e eu não lembro a história. E ele falou isso. Seja um só. Isso tanto faz para o homem, para o sexual, para o nós heterossexuais. E assim foi no caminhar. É que ele vem, né? Como eu expliquei, a gente dizia a leucemia, mas um dia ele pediu que falasse assim, dele falar a verdade para servir de exemplo. Ele, por dependência afetiva, né, ele confiou no parceiro e contraiu AIDS. Ele veio desencarnar a AIDS. Mas não é a AIDS que levou ao desencarne. Ele demorou muito fazer o exame, já tinha mais ou menos uns 5 anos e pouco. Coquetel já não deu tempo de ajudar ele. E ele desencarnou com infecção generalizada. Bom, e eu aceitei como eu já expliquei. Então existe essa contradição, né? Essa, como se fala, a não aceitação, desequilíbrio. Acostumar reencarnar como mulher, reencarna como homem, vira o bichinha, né? Que a gente falava, o viadinho, né? Coisa chula, mas era a época, cada época a gente vai evoluindo. E a mulher é o sapatão, né? Ou é lésbica. Então é nisso que explica a homossexualidade. Aí entra aquilo que nós fizemos, um vídeo sobre personalidade, né? Sobre subpersonalidade, nós explicamos que existe a personalidade mandante, forte. Então ela impõe o querer dela. A ponta encarnada fragilizada já sofre preconceito, rejeição, muitas das vezes dentro do seu próprio lar. Deveria ser um lar, né, que viver várias pessoas junto, não é um lar, não é uma família. Repugnado, expulso, muitas vezes das suas casas, vão viver na rua. Até eu estive vendo que está para ter vamos botar um projeto no Congresso para que se crie casa de amparo aos homossexuais. Para não viverem na rua, não terem que se prostituir, já que a família consanguínea não ampara. Aí nós vamos entender. O Raoni, uma vez a gente conversando, ele chegou para mim e disse, pai, ele assim, acho que eu entendo que ele estava se culpando, e falou para mim, pai, eu tentei, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Eu falei, e aí? Qual o problema? Nenhum. É só você não se prostituir, como sempre nós conversamos contigo. Então, vou dizer, eu preferi os dois dentro de casa. Comigo o Raoni. Raoni tinha, na situação dele de obsessão, então ele destratava. Eu morei um tempo com outra família, mas... Bom, vamos lá, senão começa a fugir do assunto. E eles viviam, era melhor viver aqui em casa do que ir para a rua e sofrerem. Como eu já falei, lá no centro kardecista,
a dirigente fundadora, posso até dizer o nome dela, Celeste, Mãe Celeste, ela me considera um filho, né, porque desencarnou, mudou. E os dois como neto. Ela me chamou filho. Fala com o Raoni, meu neto, porque Raoni botou uma foto no perfil do Facebook, ele e o namorado se beijando. Aí expliquei e tal, tirou. Então você vê, ele tentou gostar de mulher, que a sociedade impõe. Mas ele falou para mim, pai, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Então, é um ser que reencarnou muito como feminino, como mulher, a veste feminina. Ele vai naquilo, aí aquela personalidade impõe o gosto dela. Eu já vi em tratamento aberto para uma mulher homossexual, tratamento de apometria, eu vi na prática aquela personalidade masculina dizendo que não. Entendeu? Não, 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 não. Então eles impõem o gosto. Aí está a explicação da homossexualidade. Muitos vão dizer, isso não está escrito lá nos livros de Kardec. Mas nem tudo Kardec pôde explicar. Nem tudo Kardec pôde explicar. Teve pouco tempo, parece que desencarnou 40 e poucos anos, depois teve que retornar com a diferença de 40 anos como Chico Xavier, para vivenciar. Olha só, deu o conselho, não lembro como ele falou, não tem problema, vamos dizer que seja assim, se você ser homossexual. Mas não se prostitua, um só. Vou dizer para o Raul que era a escolha, ele, não é escolha não, pai. Foi a escolha. Porque dentro da reencarnação é uma escolha. Que vem, ninguém reencarna para viver como, eu não sei dizer uma palavra que não venha a ferir, né? E hoje tudo é preconceito. Mas digamos assim, ninguém reencarna para ser homossexual. Acontece pela experiência do espírito, como a gente vem dizendo, a manifestar uma personalidade contrária, uma roupagem contrária àquela que ele está acostumado. E como a gente sabe que existe a personalidade, uma personalidade contrária. Mas o mental é o mesmo. O mental é o mesmo. Só ver lá aquele vídeo que nós já fizemos, explicando sobre personalidade, vocês entenderão melhor. Então, ninguém reencarna. Mas ele, fragilizado, não conseguiu se impor à vontade dele, prevaleceu a vontade da personalidade mandante, que tinha mais força para se impor. Deve ter se unido com as outras personalidades do espírito, que reencarnou como mulher, feminino, e se impôs. Então está aí a explicação da homossexualidade. Não é pecado, não é o diabo, não é doença, não é falta de vergonha na cara, não é modismo, né? Muita gente diz que é modismo. E a culpa é a emissora Globo, que a Globo demonstra, cada um tem sua opinião, demonstra a vida. Como eu costumo dizer, não é a vida imita a arte expõe a vida. Entendeu? Mas eu respeito e aceito a opinião de cada um, se é contra demonstrar. Muitas das vezes é porque não quer se ver. Chamado tá dentro do armário, enrustido. Muitas vezes não quer se ver, a vida chama para ele assumir o que ele tem medo, ou chama para que ele mude o conceito dele. Porque meu irmão caçula, ele é da Igreja Batista, ele é totalmente homofóbico. O outro irmão perguntou ele, que é entre eu e ele. Depois de mim ter eu vou fazer 59, ele vai fazer... O apelido dele é Xó. Xó, que nem sei porquê. Xó vai fazer 57. O Rabin, que é o apelido mais novo, do caçula, que foi o último filho, né? Raspa, virou Rabin. Isso também não sei porquê. Tudo a gente éramos crianças ainda. E Xó falou para ele, então, o filho dele é homossexual.
já se aceitou, tudo bem, tem o seu... E ele falou para o rabino, pô, mas se um filho teu disser que é homossexual, eu boto para fora da minha casa, eu não aceito. Aí Shua perguntou, mas qual que eu chamo? Porra de amor é esse? Né? Ele não falou isso, eu que estou falando. Que bota o filho para fora. Isso nos leva a refletir, a entender. Cada um tem seu direito, sua escolha, sua responsabilidade, né? Então é isso, gente. Espero ter conseguido passar para vocês a respeito, na visão reencarnacionista, o que é a homossexualidade. Não existe tratamento médico para a cura, que não é uma doença, mas quando se faz tratamento apométrico, explicando a personalidade mandante já novo, há uma situação, né, que é afastada da personalidade mandante, não é ficção científica, é verdade, mas tudo bem, vamos lá para encerrar, já está ficando grande. Se houver alguma dúvida, ou alguma crítica, ou quiser expor sua opinião, por favor, vai no comentário, dê sua sugestão, né? Sua pergunta, nós estaremos respondendo. Eu não tenho mais os livros que eu estudei, senão eu daria o título e o autor. E se gostou, compartilhe, ajude a divulgar o canal, né? Se gostar, dê um joinha, o seu gostei. Se inscreva, quem não se inscreveu, toque no sininho para receber notificações. Essas ações ajudam o sistema de inteligência artificial do YouTube a entender que são temas relevantes. Mas se existe alguém em seu relacionamento com familiar, trabalho, amizade, pare e pense. Ele está homossexual? Então que esse vídeo sirva para esclarecer. Se puder, dê apoio, né? Conversa, apoia, acolha. Cada um tem seu direito de entender o homossexualismo. O Cristo que vive em mim, saúda o Cristo que vive em você. O sagrado feminino que existe em mim, saúda o sagrado feminino que existe em você. O sagrado masculino que existe em mim, saúda o sagrado masculino que vive em você. Até o próximo vídeo. Gratidão.